Uhum. Olá, o Abril Azul está Oh, começando com o convite para que as pessoas debatam as questões relacionadas ao autismo. E nós vamos conversar com a Marjorie Rodrigues Caixeta, uma pessoa maravilhosa. Marjorie, querida, do ponto de vista de mãe, você vai conversar conosco hoje. É um prazer enorme te receber aqui. Eu já começo te perguntando, Marjorie, quanto tempo tinha o seu filho quando você descobriu que ele tinha autismo e como foi essa descoberta? oi, Ruth. Prazer é muito grande também estar aqui. É uma causa que eu gosto muito de falar e é muito importante que mais pessoas se abram para ouvir sobre isso. Com relação ao meu filho, hoje ele tem 5 anos, é o Tiago. Eu comecei a suspeitar de alguma coisa quando ele era muito novinho, ele tinha uns 4, 5 meses. Só que eu não sabia explicar, eu não sabia o que era autismo. Então, eu nunca pesquisei como autismo. Só que eu chegava no consultório e falava, doutor, eu acho que ele é autista. E os médicos falavam para mim, não, não, imagina, é muito novinho. E um bebê tão novo não é possível identificar. E isso foi se arrastando. E em toda consulta que nós íamos, eu tenho uma filha mais velha. Ela sempre ia comigo nas consultas. E ela põe fogo nele. Ela sempre colocou. E ele sempre interagiu muito bem com ela. Então, em consultório, os médicos viam o quê? Ele rindo, ele olhando nos olhos dela, ele brincando de achô com ela. Então, sempre foi muito complicado, assim. No início foi muito difícil. Mas o que é Aí que eu parei. você via de diferente no Tiago que você Eu não via? achava o olhar dele diferente. Eu achava, como eu já tenho uma mais velha, eu achava que o olhar dele era diferente do que ela tinha. Eu achava que a forma dele brincar, mesmo ele sendo um bebê, a interação dele com a gente era muito diferente. Ele passava muito tempo olhando para o nada, ele levantava a mãozinha assim e ficava horas olhando para a mãozinha dele. E por mais que ele brincasse com ela, eu achava isso estranho, né? Para mim não era normal. Eu não sei explicar o que me chamou assim a atenção enquanto ele era bebê. Depois que o terceiro médico me falou que ele não tinha nada, eu parei de pesquisar e falei, não, é coisa da minha cabeça, eu estou muito paranoica, então tudo bem, vamos continuar a vida. E assim continuou. Ele começou a andar no tempo certo, ele começou a falar as primeiras palavrinhas do tempo correto, e assim seguimos. Quando ele fez 1 ano e 3 meses, ele parou de falar. Ele ficava só balbuciando ou então falando as letras, as vogais. Ele gostava muito das vogais. E ele ficava só falando as vogais. E ele já sabia reconhecer e também contar até 10. Então, era só isso que ele falava, as vogais e os números até 10. A gente chamava, ele não olhava, e aí me acendeu a luz novamente. E com 1 ano e 3 meses eu comecei a ir atrás de outros profissionais. Eu procurei 7 pediatras. Todos eles me falaram que ele não tinha nada. Até que o pediatra que já era dele virou para mim e falou assim, olha, você precisa parar com isso. Você vai ter que esperar até ele ter 2 anos. E isso, só que essa procura demorou, né? Foi de 1 ano e 3 meses até ele completar 2 anos. No mês que ele fez 2 anos, eu fui na consulta de rotina do pediatra e falei para ele novamente, falei, doutor, ele não fala, ele não olha para a gente quando a gente chama, demora muito para ele atender pelo nome dele. E aí ele falou assim, não, você precisa parar com isso, tem que esperar até ele ter 2 anos e meio. Se menino demora mais para falar, é assim mesmo. Quando ele tiver 2 anos e meio, eu encaminho para fono. Aquilo assim me desagradou num ponto que eu não sei explicar. Aí eu procurei uma outra pediatra, que foi a 7ª. Essa pediatra falou assim para mim, mãe, quem tem algum problema é você. Ele não tem problema mental nenhum. Aí aquilo assim me pegou num ponto que eu saí do consultório já com meu celular pesquisando neurologista. Porque até então eu tinha uma ignorância muito grande nesse aspecto. Eu não sabia que para marcar um neuro para um bebê, eu poderia simplesmente chegar e marcar. Eu achava que eu tinha que ter o encaminhamento do pediatra. E era por isso que eu procurava tanto pediatra. Eu queria um neuro. E aí eu falei, eu vou tentar marcar um neuro na sorte.
que na minha cabeça eu precisava do encaminhamento e eu não iria conseguir. Eu liguei no consultório e, para minha surpresa, não precisava. Tá aí a importância da gente se informar sempre sobre tudo, né? Porque foi por mera ignorância que eu não marquei antes. Marquei a neuro. Quando eu fui no consultório, a primeira coisa que ela me falou foi exatamente isso, me perguntando quais eram os pontos, eu fui explicando, falei a questão da fala, que o que mais me agoniava era a fala. E aí ela pegou e falou assim, olha, o que é? Feeling de mãe? Eu falei, doutor, ele tem alguma coisa. Eu não sei o que é, eu não entendo nada sobre autismo, eu não pesquisei nada a fundo também sobre autismo, mesmo eu com tantas dúvidas, eu não fui atrás. Eu queria primeiro ouvir um profissional. E aí ela pegou e me falou, olha, então, em primeiro lugar, vou te encaminhar para um otorrino. Vamos fazer os exames, porque já que a principal causa, ele não tinha estereotipia, ele não andou nas pontas dos pés, ele não batia as mãozinhas, né? Ele não ficava dando pulinhos, ele não tinha estereotipia, né? Que são coisas clássicas de alguns autistas. É bom Então era mais difícil de identificar. Estereotipia seria aquilo, gestos O que ele flapping com as exterioriza, né? mãozinhas. Isso. Exatamente. Ou então a criança ficar girando em volta dela mesma, ficar dando pulinhos, ou então dar gritos, né? Soltar gritos em horários inapropriados. Ele não tinha nada disso. Então era mais difícil de identificar de cara, né? Numa primeira avaliação. Então nós fomos para o otorrino, que ela falou: esse atraso na fala pode ser somente o ouvido. Fui, fizemos todos os exames, vieram todos alterados. Ali, naquele momento que veio tudo alterado e que o otorrino falou assim, olha, ele precisa de uma cirurgia no ouvido, ele não ouve bem, o ouvido dele está cheio de líquido, ele ouve como se ele estivesse embaixo da água. Então, ele não vai reproduzir sons, né? Os sons que ele vai reproduzir são os que ele entende. E deu aquela acalmada, assim, no coração da mãe. Falei, não, ele não tem nada, é só o ouvido. Vamos fazer a cirurgia, colocar o tubinho e zerou. No dia da cirurgia, ele estava doente. Não pôde operar. Tivemos que refazer depois, um mês e pouco depois, todos os exames, e aí os exames vieram todos normais. Quando os exames voltaram normais, o otorrino falou, mãe, não é aqui. Volta para neuro, porque eu não vou operar o seu filho. Eu voltei para neuro. Expliquei. Só que toda essa saga é uma saga demorada. Por isso que a gente tem que começar, no primeiro sinal, não pode ficar com medo, tem que ir atrás. É extremamente importante essa coisa do diagnóstico precoce. E aí eu voltei para neuro, e isso já foi em novembro de 2019, ele já estava com quase 3 anos. Fazia 3 anos, sumiu o seu áudio, Marjorie. Acho que você desconectou aí, porque sumiu o seu áudio. Fala de novo. Voltou? Agora voltou. Aí, Só que está baixinho, você deve ter diminuído o volume. Acho que quando você gesticulou, vê se voltou. Mexeu alguma coisa. Voltou, mas está um pouco mais baixo. Vamos ver agora. Será que está melhor? Agora sim. Agora está melhor. Vou ficar segurando aqui, quietinha, sem gesticular muito. E aí a neuro falou para mim, falou assim, olha, então vamos investigar o autismo, porque de cara não tem nada a mais que ele tenha, né? Assim, olhando para ele, olha. O Thiago chegou aí agora. Oi, lindo! Oi, querido. E então nós começamos a investigação do autismo com a terapia ABA. Olha, faz o seguinte, tá dando alguma interferência, então tira o fone e despluga ele e tenta falar direto para ver se melhora, tá? Será? Agora sim, vamos lá. Então pronto. E nós começamos a investigação. Só que é muito demorado para conseguir uma clínica que atenda
pelo convênio, e que tenha vaga, porque quando tem uma clínica que atende pelo convênio, ela é muito cheia, porque E nesse todo mundo processo, atrás. Você já falou da clínica, mas nesse processo, depois de todo esse vai para lá e vem para cá, uma demora de quase 4 anos para um diagnóstico, quais são os principais desafios que a família de um autista enfrenta nas diferentes idades, né? O recém-nascido, a criança. Olha, eu vou falar até pelo que eu vejo muito, assim, muitas pessoas que estão passando por isso. O principal é a nossa negação. Os pais, por conta da falta de informação, a gente tende a olhar, quando se fala assim, um autista, a primeira coisa que passa na cabeça vai ser uma criança, uma pessoa totalmente limitada, que não vai conseguir ter nenhum tipo de independência na vida. E isso assusta muito, dá muito medo. E muita gente acaba não terminando de ir atrás do diagnóstico justamente por conta disso, por conta do medo. Então, demora muito. Eu vejo que a maior dificuldade nas famílias é essa, a questão de negação. E só um minuto, desculpa. Não tem problema. Mas se ele quiser ficar com você, também não tem problema. Deixa ele à vontade. É a confusão. Porque ele vê um vídeo, ele quer ficar aqui. Então, e agora, depois de feito o diagnóstico, você estava começando a falar e eu te interrompi, depois o Tiago te interrompeu. Você falou da dificuldade de clínica, né? Então, você conseguiu o diagnóstico com o neuro e quais são as dificuldades, além dessa negação da família, mas as dificuldades que ela encontra nos equipamentos de saúde para conseguir iniciar o tratamento? Olha, isso é realmente muito complicado, porque eu pesquisei muito pelas duas vias, tanto pelo convênio como pelo SUS. Infelizmente, pelo SUS é muito difícil. Existe? Existe. É um bom tratamento? É um bom tratamento. Só que é algo que é tão concorrido que você não consegue. Né? É muito difícil você conseguir uma vaga no CRAS, de conseguir um lugar que realmente dê o apoio que a criança necessita. Porque também existem várias deficiências. O CRAS atende um monte de deficiência. Só que aí eles pegam todas essas crianças e colocam todas juntas, independente de ser autismo, de ser uma paralisia cerebral, uma deficiência física, colocam todas juntas. E nem sempre funciona, porque cada um ali é um indivíduo, né? Então, para cada um, a terapia funciona de uma forma. Então, no SUS acaba sendo muito difícil. Eu conheço algumas pessoas que conseguiram, na verdade, algumas não. Uma pessoa eu conheço que conseguiu pelo SUS. Eu me esqueci o nome da clínica o lugar que ela ia agora, mas era pro lado de Santana. E ela era muito bom, porque era específico para o autismo. Né? Agora, quando se misturam várias crianças com várias deficiências diferentes, não tem um método correto. E para o autismo, tem que ter o jeitinho certo, não, eles precisam daquela rotina. É muito complicado, realmente, pelo SUS. E pelo convênio, complicado igual. Na questão de, assim, são poucas clínicas que aceitam um convênio para fazer a terapia ABA. Quando aceitam o convênio, como eu já falei, as clínicas são muito cheias, demora muito para você conseguir uma vaga. A médica deu um laudo para ele em novembro. Eu só fui conseguir o atendimento em fevereiro, até que foi rápido, né? Porque essa clínica que eu vou hoje com ele, ela era menor, né? Só que começou hoje mesmo, né? Ela cresceu tanto que ela está aumentando ainda mais, porque são mais de 100 crianças por hora, é muita coisa, é muita gente. Então, é demorado para você conseguir. Aí, quando você consegue, tem a questão do convênio, a parte burocrática do convênio, porque os convênios barram terapias, né? Principalmente a ABA, porque não é uma terapia barata também.
Eu tava, e não é pouca gente, porque eu estava olhando os números, alguns números agora há pouco da USP, cerca de 2 milhões de autistas no Brasil, é bastante gente para ser tratada, né? É muita gente, é muita gente. É todo mundo que faz aba? Não, né? A aba é a ciência e é comprovado que funciona. Então, é o melhor. É para todos que vai funcionar o aba? Talvez não, né? Pode ser, como eu falei, são indivíduos, então existem vários métodos terapêuticos. O mais indicado é justamente o aba por ser uma ciência, né? Então a gente tem que se basear em métodos científicos, né? Não dá para a gente querer acreditar em tudo. Então o principal é o método científico e é o que funciona. Por exemplo, o meu tem funcionado demais. Ele não falava nada, ele não interagia, e ele deu um salto com as terapias que eu não tenho como explicar. Assim, né? Como se dá essa terapia ABA? Ela trabalha a partir do quê? Do comportamento. Ela é análise do comportamento aplicada. Então, ela vai moldando o comportamento da criança, com métodos de reforço positivo e reforço negativo. Então, assim, um bom comportamento a gente reforça de uma forma positiva, um mau comportamento de uma forma negativa para que ele não volte a se repetir. E essa terapia ela é aplicada tanto no sistema público quanto no privado? É no privado. Porque é uma terapia que é cara. É cara. Né? No sistema público, eu não consegui encontrar um lugar. Né? Pode ser que tenha e que eu que não tenha encontrado. Também não posso afirmar. Né? Mas eu não consegui achar. Agora, do ponto de vista da sociedade em geral, o que a sociedade precisa saber para acolher um autista? Precisa saber que eles são pessoas, eles vêm antes do autismo, né? Eles são pessoas que precisam realmente que a gente tenha um olhar carinhoso. É o que eu falo assim, eu não quero que ninguém fique paparicando meu filho, não é isso, né? Eu só quero que assim, quando ele estiver no momento de crise, se ele estiver chorando, olhando para ele com desdém. Uma criança mal educada não é uma criança mal educada. Ele não consegue processar aquilo que está acontecendo. Então, às vezes, a forma dessa criança se expressar é justamente as crianças que pulam, as crianças que gritam, tem criança que fica deitada no chão olhando para o nada. E aquilo ali é a forma dele se autorregular. A gente tem a nossa forma de se autorregular. Às vezes, a gente só respira, conta até 10 mentalmente e vai. Eles não conseguem ter esse autocontrole. Né? Então, o controle deles se lança da forma física. Então, se a sociedade, no modo geral, começasse a olhar com um pouquinho mais de carinho, né? e empatia, no sentido de, e se fosse eu no lugar dele? Se fosse eu no lugar dessa mãe? Como que eu gostaria que olhassem para o meu filho? Sabe? Como que eu gostaria que tratassem o meu filho? O que eu quero, o que eu espero que façam pelo meu filho, você faz pelos outros. Né? Não, só num... Essa semana, como está justamente com a questão do Abril Azul e toda essa parte de conscientização, e também com as falas de alguns governantes, surgiu muito a questão da escola, né? Das brigas nas escolas e tudo mais. E tem algumas pessoas, algumas mães que falam ainda assim, ele pode ter direito à escola, mas ele não tem direito de roubar o lanche do amiguinho, porque ele é autista. Se o seu filho... as pessoas estão muito duras, né? Não querem entender. São crianças. Que criança que na escola... Estou agora nivelando na idade do meu filho. Uma criançada de 5, 6 anos. E criança que na escola não dá um chilique, não chora por alguma coisa, não toma um brinquedo de um amigo, não quer bater no amiguinho. Poxa, aí porque o meu tem um diagnóstico, você vai falar que o meu tem que estar em um lugar lá, ele tem que estar segregado em um lugar separado para ele? Não, ele tem que estar incluso na sociedade. Né? Ele tem que aprender também a conviver. O Thiago estuda na escola regular.
junto com as... Exatamente, na escola regular e pública. E as professoras têm... E as professoras têm apoio de algum especialista para lidar? Ou como se dá essa interação? Aí que está. A escola pública, pelo menos na minha visão e na minha vivência hoje, é o melhor. Tá? E já faz algum tempo que eu vejo assim, muitas outras mães falarem que realmente escola pública é o melhor. Por quê? Na escola pública, a gente consegue exercer alguns poucos direitos, como, por exemplo, ele ter uma assistente em sala de aula. Na particular, isso você já não consegue, já é muito mais complicado. Já colocam muitas barreiras. Na pública, não colocam tantas. É claro que existe uma burocracia de laudos e tudo mais, mas você consegue. Na escola que o Tiago estuda, tem uma assistente, só que ela não é só para ele, é para todas as crianças, que ela está ali para auxiliar todas as crianças que têm autismo. E tem muitas crianças na escola dele com autismo. Então, o que eu vejo? Ela precisa de ajuda, né? Só que essa ajuda ainda não chegou, não veio outra assistente para estar junto com ela. Então, eu vejo que a pessoa ela começa a ficar muito saturada e acaba, ela está dando conta. Mas, assim, a que custo também do cansaço dessa profissional, até qual momento que ela vai conseguir dar conta sem ter uma outra ajuda, sem ter uma especialização, porque ela não tem especialização. Precisaria ampliar, então, o serviço está bom, mas precisa ampliar diante do grande número, da grande demanda, né? Exatamente, só precisa ser ampliado. Exatamente. Agora, para a gente ir caminhando para o final, o que você diria, baseado na sua experiência de mãe, o que você diria para outras mães com relação a essa sua experiência? Resumidamente, um recado para as mães, futuras mamães, gestantes, pais também, porque todo mundo participa desse processo. Né? O que você diria todo mundo acaba passando por isso junto. Uhum. A gente passa por isso como família mesmo, e envolve toda a família, não só o pessoal de casa. A gente acaba envolvendo os tios, os avós, primos, todo mundo. E a única coisa que eu diria é calma, respira e vai atrás, sabe? A gente não pode ficar também nessa de calma, as coisas vão se resolver, porque não vão se resolver. É uma deficiência do neurodesenvolvimento. Isso não vai passar, não vai passar. Isso pode melhorar com tratamentos, estudem, né? Eu acho que também a gente não, como pais, a gente não pode deixar tudo na mão de profissionais, né? Você tem que estudar sobre isso para que você possa auxiliar o seu filho em casa, porque o autismo é isso. O autismo ele não se limita à terapia na clínica. 24 horas ele vai ser autista. E então, eu tenho que 24 horas... E tem diferentes níveis, né, do autismo. Exatamente. Tem vários níveis de suporte, são 3 níveis de suporte, né? O 1, o 2 e o 3. E não necessariamente, por exemplo, o 1 vai ser tranquilo, né? Não é porque ele é grau de suporte 1 que vai ser muito fácil, porque não é. As pessoas tendem, e eu vejo muitos pais assim ansiosos para saber o grau, que eles falam assim, qual é o grau? O grau do meu filho é leve? Como se o leve fosse fácil, e o leve não é fácil, o leve é cheio de crises também, é cheio de problemas sociais, a criança enfrenta muitos problemas de comportamento também. Então, não adianta a gente ficar tão preso nessa questão do grau. Quando a gente começou, quando foi para sair realmente, porque ele começou a terapia em fevereiro e só foi sair o laudo das terapeutas em julho, porque é demorado também, não adianta a gente ter pressa. Quando saiu, ele era moderado. Hoje eu não sei se ele saiu do moderado. Eu nunca mais pedi para saber esse grau, porque realmente, para mim, hoje não me importa. O grau acaba sendo irrelevante, né? O nível que ele está. Me interessa é saber se ele está conseguindo se integrar na sociedade, se ele está conseguindo ter uma boa compreensão do que acontece em volta. E tudo isso ele está tendo. Então, o nível ele acaba ficando indiferente para mim, né? Só que quando a gente descobre, o que mais a gente se ilude é isso. Eu quero, tomara que seja um grau leve,
E isso para mim doeu, porque eu tinha certeza, que ele seria um grau leve. E na hora que veio esse moderado, isso pesou para mim, né? Eu não me abalei quando me disseram que ele era autista, eu não me abalei quando eu comecei a ver a diferença dele com outras crianças da mesma idade, mas eu me abalei quando veio o grau, porque como ele interagia super bem com outras crianças, e ele sempre interagiu, ele olhava nos olhos, ele brincava muito. Para mim, eu falava, é leve, vai ser tranquilo. E aí vem aquele moderado, eu nunca tive o que todas as mães falam, assim, muitas mães falam que eu tive um luto depois do autismo. Eu não tive, porque eu acho que eu encarei tanto de frente isso, e era o que eu queria tanto, era ter esse laudo, que na hora que saiu o laudo, saiu um peso das minhas costas. Falei, eu não estava louca, eu não tenho problema mental, como a médica falou, ele é só isso, eu estava certa. Só que na hora que veio o moderado, isso pesou, porque para mim era assim, ele é leve, vai ser tranquilo, a gente vai passar por isso, vai dar tudo certo. E não é bem assim. Agora, ainda a ciência ainda busca, né, possíveis de onde vem o autismo, né? De onde surgiu o autismo. E eu estava me preparando aqui para conversar com você, eu encontrei uma matéria que foi uma entrevista que foi feita pela Rádio USP, onde o professor e diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e ele conversou, ele disse o seguinte, que existe um risco também sobre o uso indiscriminado do paracetamol, né? E quando a gente pensa que muitas vezes até a publicidade nos leva a mim não, mas eu conheço muitas pessoas que andam com paracetamol na bolsa para se tiver alguma dor, né? Parece, é só um comprimidinho para dor, mas que isso, segundo esse médico, os filhos de mães que tomam esse medicamento durante a gestação, eles apresentam chances muito maiores de apresentar autismo e hiperatividade na infância. Então, eu acho que nesse mês seria interessante que todas as pessoas buscassem se informar um pouco mais sobre isso, porque é evidente que nenhuma gestante, se ela souber que existe um medicamento que parece tão singelo, tão simples, ela vai tomar sabendo que pode prejudicar a saúde do próprio filho, né? E conforme a afirmação deste médico, se um remédio, por que não outros, né? Então, eu acho que todos nós temos que jogar luz sobre esse assunto, porque é importante, né, para toda a sociedade, né, Marjorie? Sim, com toda certeza. O paracetamol ele é prejudicial para várias coisas, né? Ele é tóxico para o fígado, ele prejudica muito. Tanto que grávida realmente não pode tomar paracetamol. Normalmente indicam sempre a dipirona. Na verdade... quando a grávida está com uma dor, dor qualquer coisa, dá dipirona. Dá um na verdade, tá tem muitas bem. restrições, né, para a mulher grávida. Mas, Marjorie, eu agradeço muito essa conversa, uma conversa de mãe para outras mães, né? E é só uma provocação para que as pessoas vão buscar mais orientações em sites que sejam sérios, em sites de saúde. E nós temos aqui a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, está tudo na internet, entra lá, digita autismo e vê quais são as discussões no entorno, né? E as associações sérias que trabalham com esse tipo de doença, né? Que seria muito importante que todos soubessem, se não tivesse na família, para melhor acolher todas as crianças e adultos também. Nós temos muitas pessoas que trabalham normalmente, são muito inteligentes, eles têm alguns transtornos apenas, às vezes, de comportamento, de convivência, não gostam do toque, coisas assim, mas que não impede que eles tenham um desenvolvimento intelectual, às vezes, muito maior até do que o nosso, não é verdade? Exatamente, porque não quer dizer nada
não é a parte intelectual, né? Não necessariamente um autista vai ter a deficiência intelectual. São duas coisas diferentes, são duas deficiências diferentes, não são doenças, né? O autismo, ele não é uma doença, ele é uma deficiência. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Não tem cura, porém, existem meios da gente... existem tratamentos, né? Que você consegue melhorar, principalmente a parte do comportamento dessas pessoas. Sim. Né? Porque é justamente o que você falou. Tem muitos que têm problema com o toque, com barulho, ai meu Deus, fotossensibilidade, problemas com a luz, lugares com muitas luzes, com muita informação, né? Por exemplo, um parque, dependendo da criança, você colocar num parquinho, a criança vai ter uma crise ali na hora que entrar. Porque são muitas luzes, barulho, música de todo lado, criança gritando, brinquedo correndo, é aquela loucura. Se a gente fica confuso num parque, imagine uma criança com autismo que tenha essa sensibilidade. Sim. Né? E tem crianças que não têm. O meu, por exemplo, ele não tem. Colocar ele dentro de um parque, ele fica maravilhado, ele adora. Né? Ele quer ir na montanha-russa, quer ir em tudo, e ele não se importa com o barulho, com as luzes, com muitas pessoas ao redor. Ele não se incomoda com isso. Pelo contrário, ele consegue ignorar totalmente qualquer pessoa que esteja ao redor. Ele entra no mundo dele, assim, né? Ele entra e ele não vê mais ninguém. Para ele só tem ele e a gente ali para ele brincar. E acabou. Ele consegue ignorar. Tem crianças que não. E a gente tem que respeitar isso. No caso do Tiago... Diferenciais. É por isso que, para efeitos legais, o autismo é uma deficiência e eles têm todos os direitos de deficientes. Né? Fila preferencial, eu também já vi muita gente falando, mas não é deficiente, por que está nessa fila? Gente, existem deficiências que não são visíveis, né? Existem transtornos, e essas pessoas não conseguem ficar numa fila esperando. Às vezes até a fila preferencial já é um problema, porque existe uma fila também na preferencial, e normalmente ela é mais demorada. Tá difícil aqui. E ela é mais demorada. Então, é complicado também para eles isso, e para a gente lidar com isso, e para lidar com as pessoas que ignoram esses fatos, que não querem aceitar esses direitos que eles têm. E às vezes é justamente por isso, por ignorar o assunto. Ele ignora, ele não sabe, ele não está informado sobre isso. E hoje, essa nossa conversa, a gente está tentando jogar um pouco de luz sobre o assunto com uma mãe guerreira que foi para cima, teve que convencer os médicos, né, sobre que alguma coisa estava errada com o filhinho dela, e, graças a Deus, conseguiu iniciar o tratamento. Marjorie, a gente agradece muito essas dicas que você passa para outras famílias, para que realmente as pessoas com esse tipo de transtorno possam ser acolhidas, como todas as pessoas precisam ser acolhidas, tá bom? Muito obrigada, um beijo grande e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, é árduo.